paz do Senhor, vamos para mais uma leitura comentada. Estou aqui com a minha mãe. A paz do Senhor para todos vocês, né? Estamos de volta aqui com a nossa leitura bíblica comentada. Estamos lendo o livro de Mateus e hoje vamos ler o capítulo 9. O paralítico de Cafarnaum. E entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: Perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. A vocação de Mateus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, assentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O jejum. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste, e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. A cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Dizendo-lhes essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando, seguiu, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher já havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: Se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. A cura de 2 cegos e um mudo. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: Credes vós que eu possa fazer isto?
Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai que ninguém o saiba. Mas, tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E, havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E, expulso o demônio, falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. A seara e os ceifeiros. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Roga, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Glória a Deus, né? Agora vamos para o nosso breve resumo. Vamos para o resumo, né? Neste capítulo 9 de Mateus, temos exemplos extraordinários do poder e da misericórdia do Senhor Jesus, suficiente para nos convencer de que Ele é capaz de salvar até o maior pecador dentre aqueles que vêm a Deus através dele, bem como quantos Ele quiser. Seu poder e misericórdia aparecem aqui nas grandes obras que ele realizou. Primeiro, né, no corpo das pessoas, curando a paralisia, ressuscitando a filha de um chefe da sinagoga e curando o fluxo de sangue de uma mulher, dando a visão a 2 cegos, expulsando o demônio de um homem endemoniado e curando todos os tipos de doença. Na alma das pessoas, perdoando os pecados, né? Que é uma das maiores lepra na alma, né? O pecado. Então, curando, perdoando os pecados, chamando Mateus e conversando livremente com publicanos e pecadores, considerando a disposição de seus discípulos com relação ao dever de jejuar, pregando o evangelho e com compaixão pela multidão, providenciando pastores. Assim ele provou que foi, como indubitavelmente é, o mestre, médico fiel da alma e do corpo, que tem remédios suficientes para todas as enfermidades. Para todas as enfermidades de ambos, tanto do corpo como da alma. Por isso devemos nos dedicar a glorificar o Senhor com o nosso corpo, com a nossa alma, que são dele, em compensação por sua benignidade com ambos, né? Corpo e alma. Glória a Deus, né? Deus abençoe a cada um de vocês que nos abençoa, que nos acompanham, desculpem, que essas leituras tenham sido, né, venha sendo bênçãos para cada um, que se dispõe, que tira um tempinho, né? Creio que alguma coisa tem ficado em vosso coração. Vamos agora orar, agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que tem nos dado. Vem, Senhor, nessa hora perdoar, Senhor, as nossas ofensas e pecados. Meu Deus, agora eu quero te agradecer, meu Deus, pela tua maravilhosa palavra, meu Deus. Nós sabemos que o Senhor não mudou, que o Senhor continua o mesmo. Maior ainda, porque o Senhor já venceu este mundo e agora está glorificado junto ao Pai. Senhor, nós somos carentes e necessitados de Ti, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo repouse sobre nós, nos dando entendimento da Tua palavra, que nós possamos, meu Senhor, colocar em prática a nossa fé. Abençoa cada um, Senhor, que tem nos acompanhado,
que seja bênção para cada um. Meu Deus querido e amado, fica conosco, tudo nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, a paz do Senhor e até amanhã.